da Itatiaia. Então se inscreve lá. Eu estava acompanhando, Panzi, e vi a sua informação, inclusive trazendo a oficialização do Cruzeiro sobre a situação do Matheus Pereira. E, cara, eu fiquei muito assustado e lamentei muito, porque quanto tempo a gente ficou aqui? Matheus Pereira deve vir pro Cruzeiro. Quem é o Matheus Pereira? Gente, Matheus Pereira, o cara passou na Premier League, papapá. Cruzeiro movendo mundos e fundos. Atualiza pro torcedor do Cruzeiro a situação do Matheus Pereira, Panzi. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço para você, pro Panzi, todo mundo que acompanha a turma do bate-bola. Nação Celeste que tá preocupada, né? A torcida do Cruzeiro tá preocupada. E é um fato que a gente não gosta, né, de passar. Claro. A gente gosta de trazer informações positivas, né, que deixa o torcedor, inclusive, animado. Mas o Matheus Pereira foi submetido aí a exames que constataram lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo. O tratamento é conservador, graças a Deus, não precisa passar por cirurgia, porque aí dificulta muito mais a recuperação. O jogador já está com esse joelho já imobilizado, uma tecnologia hoje, né, que a medicina esportiva tem, para que ele possa fazer todo esse dia a dia utilizando a infraestrutura da Toca. E aí, Léo, lembrando que além dos profissionais, eu falava isso, além dos profissionais que tem na Toca, na parte de saúde, também essa reforma da Toca da Raposa, ela inclui equipamentos. Então, hoje a Toca da Raposa é, sim, um centro de excelência na parte também de medicina esportiva para a recuperação desses atletas. Ou seja, o Matheus Pereira para por um período. E aí, esse período, eu buscando informações na literatura esportiva médica e buscando detalhes, estimativa aí de pelo menos umas 10 semanas, né, para que ele possa voltar a jogar. Porque quando a gente fala assim 10 semanas, o pessoal, nossa, assusta. Não, gente, porque o jogador, ele precisa se recuperar, depois ele tem a transição, depois ele tem a preparação física e depois ele está pronto para jogar. São 4 estágios, não é recuperou e joga, não. Então, por isso, um prazo desse, até para que o atleta depois faça os trabalhos de condicionamento. E aí não é departamento de saúde, é preparação física. Ô Panzi, a gente ficou aqui falando do Matheus Pereira um tempão. Ficamos empolgados com a chegada dele no Cruzeiro, né? E com a ascensão do time nos últimos jogos e imaginando. A gente estava aqui discutindo na segunda-feira, né? Conhecido como ontem, sobre como o Pepa ia colocar esse time com os caras que chegaram e o Matheus ali. E você até falou, Léo, pro próximo jogo tá tranquilo, porque o Wesley volta e o Matheus Pereira machucou o joelho, não deve já voltar. É muito mais sério, Du. E aí preocupa, Léo. Aliás, o torcedor do Cruzeiro vive um misto de esperança e preocupação, né? Esperança pelo mercado que foi feito, pelos 2 gols na estreia do Arthur Gomes, a boa partida que ele fez de novo contra o Botafogo, pelos 2 ótimos jogos do Lucas Silva. Esperança até antes de ontem pela qualidade do Matheus Pereira e preocupação pelos resultados, né? Os últimos 14 jogos, o Cruzeiro tem 2 vitórias. 14 jogos, 2 vitórias. É muito pouco. São 7 empates, mas são apenas 2 vitórias. Então há essa preocupação. Aí a esperança de, são 2 vitórias nos últimos 14 jogos, mas o time se reforçou. E os reforços já mostraram resultado logo nos 2 primeiros jogos. E aí vem essa porrada, essa pancada da notícia do Matheus Pereira. É muito ruim. Porque a gente projetava com o Matheus Pereira uma melhora do centroavante por causa da qualidade do passe, ter um cara com mais característica de articulador. A gente já vislumbrava aí uma melhora no ataque do Cruzeiro, porque o Matheus Pereira dá mais qualidade. Então dá um passo atrás. Talvez nesse momento seja muito importante o retorno do Bruno Rodrigues. Porque a gente estava discutindo aonde que o Bruno ia entrar no time, ô Panzi. O Bruno vai voltar, será que o Bruno vai jogar como um centroavante? Tendo o Matheus Pereira, tendo o Arthur Gomes, que chegou voando no Cruzeiro. Enfim, lamento uma pronta recuperação para o Matheus Pereira e que a torcida do Cruzeiro, né, dê ânimo e dê força para quem entrar no lugar. Mas é realmente se lamentar muito, porque era um jogador bem acima da média e o Cruzeiro se esforçou bastante para trazê-lo, né? Que ele consiga voltar o quanto antes, o Matheus Pereira. Olha só. Estamos falando do Matheus Pereira, do Cruzeiro, estamos falando de futebol na turma do bate-bola, e futebol combina com o quê? Com a cerveja gelada e com o churrasco. E a parte do churrasco é com a Saudale, porque não tem carne suína melhor do que a Saudale. Não tem uma carne mais gostosa do que a da Saudale. Não tem uma carne mais prática do que os cortes da Saudale. Mais de 230, é isso mesmo, produtos suínos perfeitos para você.
prático e gostoso para a sua airfryer, para o seu forno, para a sua frigideira, para a sua churrasqueira. Então, turma, vai sempre de Saudale, o sabor de fazer bem feito. Além do Matheus Pereira, Pansi, o que você conta pra gente do Cruzeiro? Ainda sobre o Matheus Pereira... Tem mais? Não, é porque fazendo as contas... Só uma coisa, me perdoa, te chamei, tô te interrompendo. No itatiaia.com.br tem um material seu, do Léo Gimenez, do Pio, né? Todo mundo acompanhando o Cruzeiro. E uma entrevista, aí você pode inclusive citar aqui agora, não me recordo quem foi o profissional, mas eu li a matéria no itatiaia.com.br, está espetacular. E o médico falando de como é essa recuperação, de tudo que aconteceu. E daí que você pegou e fez essa projeção de 8 a 10 semanas. Na verdade, Léo, até a matéria do nosso Hugo Lobão também, com os meninos, né? Com o Léo na geral, o fisioterapeuta Ricardo Vidal, ele explicou o que é essa lesão, né? O que ela representa no atleta, porque tem uma característica, né? O que esse joelho faz, o que esse ligamento faz. Sobre aceleração, o salto, frear, né? Aquela frenagem também. Então, Ele explica por que o Cruzeiro está certo, inclusive, no tratamento conservador, por que não é para cirurgia. Você, cruzeirense, eu diria que é uma leitura quase que obrigatória, no itatiaia.com.br. E aí, Léo, essa informação aí dos 10 dias, o Cruzeiro não fala, né, de forma oficial e não tem por que falar, ele adota esse tipo de procedimento. Só que aí a gente vai buscando, né, daqui e dali, e aí pelo menos 10 semanas aí é um tempo suficiente dentro dessa linha que eu te expliquei, desses 4 estágios, né, porque é importante frisar isso. E aí nesse meio do caminho, Léo, no dia 4 ao dia 12 de setembro, vamos colocar assim, tem aí uma parada FIFA, né, então o campeonato quer queira, quer não, deixa de ter jogo, e aí pode ser também um período importante para essa recuperação do jogador, para ele continuar esse tratamento e fazer realmente voltar logo para ajudar o Cruzeiro, porque, como vocês disseram, é um atleta importante. Dentro dessa linha que vocês trouxeram de nomes, eu peguei a escalação última aqui e surge essas dúvidas. Por quê? Será que ele vai colocar o Vital na do Matheus Pereira? Vital entrou bem no jogo contra o Botafogo. E aí tem o Wesley voltando de suspensão, é uma informação. Tem o Bruno Rodrigues, que tem uma tendência a ser relacionado para essa partida contra o Palmeiras na segunda-feira, o jogador ficando no Cruzeiro até o fim do ano, e aí depois tem uma rodada de negociação para estabelecer se ele fica para a próxima temporada, e o próprio Nicão, que está no grupo. É um jogador que é meia e está no grupo, e segundo o Pepa e quem está lá, é um cara que está bem nos treinos, está querendo, está com vontade. Eu falei do Cruzeiro em nome de Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão, tem bônus até R$200, termos e condições